Boa noite, meus queridos. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo Cartas de Cristo. Então, antes de mais nada, vamos nos colocar em uma postura meditativa, buscando um relaxamento interno. E vamos acalmar nossos pensamentos, respirando fundo e soltando o ar devagar, relaxando os músculos dos ombros, da face, relaxe. Vamos agradecendo ao dia de hoje, buscando uma postura interna de agradecimento, de gratidão. Que esse conhecimento seja absorvido por nossas consciências na luz da sabedoria. E vamos repetir essas palavras. Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio minha vida e meu ser aos teus cuidados. Que assim seja. Nós estamos no estudo de cartas de Cristo, ainda na carta 1, né? É importante, pessoal, a gente entender a necessidade da meditação para ter sucesso com esse estudo, para que a gente realmente consiga absorver esse conhecimento e estudar dessa forma mais pausada, meditando nas palavras, nos significados, conforme o próprio Cristo orientou. Fazer um estudo pausado, junto com a meditação, né? Então, nós vamos caminhar assim mesmo, né, nesse ritmo, mais devagar e buscando meditar nas palavras e em todo o conhecimento. Eu convido vocês a participarem dessa live, né? Conforme nós estivermos estudando, falando sobre os assuntos, deem a opinião de vocês, comentem também o que vocês estão achando, né? O que vocês estão absorvendo e as conclusões individuais também, isso é muito importante, essa troca para a gente absorver melhor o conhecimento. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês estão sentindo com cada colocação, né? Que o Cristo vem trazendo aí dessa realidade. Ele mostra uma realidade única, né? Uma realidade nova. Vou só silenciar aqui para ninguém nos atrapalhar. Bom, no estudo da semana passada, nós vimos que o Cristo
ele foi para o deserto e teve uma grande conexão com a consciência divina, né? Que mostrou para ele a realidade, que esse mundo não é sólido, né? Esse mundo, ele é totalmente mutável, né? De acordo com a consciência. Então, a nossa consciência individual interfere na aparência do mundo, do nosso mundo individual e do nosso mundo coletivo. Então, nós temos a nossa consciência individual e a consciência coletiva. E é a consciência quem determina o aspecto do nosso mundo. Todos os acontecimentos, né? Todas as situações boas e ruins, são a nossa consciência individual e coletiva quem molda, quem atrai, né? Quem vai determinar os acontecimentos. Então, Cristo sai dessa experiência do deserto, determinado a ensinar a humanidade como moldar uma vida melhor, né? Uma vida de abundância, de saúde, de prosperidade. E ele sai achando que vai ser uma tarefa fácil ensinar as pessoas a mudar os seus padrões emocionais, né? Explicando para elas a realidade, né, desse mundo. E aí ele começa aqui a fazer o seu retornar daquele estado de êxtase que ele ficou por 6 semanas. E aí a gente começa a observar algumas coisas que vão acontecendo com ele, né? Então, ele ainda está tirando algumas conclusões aqui sobre o que ele viu no deserto. Vou continuar a leitura. E o mais importante, a consciência do Pai, por meio da minha, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas, com tanta necessidade de cura e conforto, em todos os momentos. Eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria, que até então ditava o meu comportamento. Então ele começa a perceber que ele precisa ensinar, né, partindo dele mesmo, as observações que ele fez dele mesmo. Então, até esse momento, ele seguia a vida dele seguindo a própria vontade, que ele achava que era bom ou ruim, como todos nós, né? Só que ele percebeu que é melhor, nós somos mais felizes, mais plenos, né? Mais curados, quando nós nos submetemos à vontade maior do Pai, né? Mas não né? Não está falando que Pai é esse? Não é um Deus bíblico que está centrado no trono, um Senhor de barbas. Esse Pai que ele viu no deserto, Pai, Mãe, Vida, é uma energia, né? Que se manifesta na consciência. E a vontade maior dele é o amor perfeito, o amor entre todos os seres, a harmonia, né? Então, seguir essa vontade, buscar esse amor perfeito, dar e receber esse amor perfeito, confiar nesse amor perfeito, que tudo será, né, providenciado para o nosso bem, acreditar que nós devemos, antes de orar, né, pedir para que essa vontade seja feita em nós. A melhor forma de resolver os nossos problemas, né? E entregar. Então, ele percebeu que esse era o caminho, que ele precisava vencer a própria vontade, o ego, né? Que faz a gente tomar atitudes que muitas vezes só beneficia a nós mesmos e nós não nos importamos com o resto do mundo. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam
e fariam bom uso dele. Mas, como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo divino na criação, né? Então, nem os discípulos entenderam na época o que ele estava dizendo, que o poder criativo, que é o poder da mente divina, ele trabalha na mente humana. Então, a mente humana criativa tem muito poder de moldar toda a realidade. E nem os discípulos entenderam isso e não conseguiram se libertar dos dogmas da doutrina judaica. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, estas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração, para que sejam bem compreendidas. Então, isso foi que eu comecei falando hoje no início da live, né? Ele vem explicando. A mente humana, ela precisa de um tempo para absorver o conhecimento espiritual iluminado. Então, não é de imediato, né? Nós precisamos de um tempo para absorver, para entender, aplicar na prática, né? Então, por isso que quando ele veio falar, as pessoas não entenderam na época, né? E criou-se uma religião. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver essas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. Ou seja, o que são essas crenças que ele está falando aqui, ó, né? Essas são as nossas crenças que vai determinar o nosso bem-estar, o nosso bem-estar, né? Se a gente sofre mental, emocional ou fisicamente, é porque nós temos algumas crenças enraigadas em nós, né? Que nos traz esse sofrimento. Esse sofrimento vem através da nossa percepção do mundo. A gente pode achar que o mundo é cruel, que as pessoas são más, né? Que nada de bom vai acontecer com a gente. Isso é uma crença, né? E são essas crenças que vai determinar o nosso bem-estar. Que crenças são essas, né? São os preconceitos, são os ressentimentos. Às vezes a pessoa fica ressentida com alguma coisa que aconteceu no passado e ela vai achar que vai acontecer novamente, vai ficar com essa crença, né? As ambições, às vezes as nossas ambições, tem ambição de ser milionário, e aí de repente a vida não deixa, né? As coisas vão acontecendo, né? Enfim, tudo tem um caminho, e de repente a sua frustração por querer tanto alguma coisa, ou na verdade a sua determinação em só querer, né, o material, vai te trazer infelicidade, mesmo que você conquiste o material, né? Porque só os bens materiais, só trabalhar a parte material também não traz satisfação para o ser humano, não deixa ele se sentir completo e realizado, né? Porque nós temos algo além, nós precisamos de um alimento espiritual. Os nossos impulsos inúteis do ego, né? Então, são todos os impulsos que me controlam. Minha raiva,
minha ansiedade, minhas emoções descontroladas, o meu medo, né? Tudo isso é o que vai determinar se a sua vida vai ser boa ou não, né? É o que vai trazer as consequências de todos os acontecimentos. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas. E assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças que está ajudando certamente, né? Então, você pode, vou ler novamente. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas. E assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças. Esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Em todo momento, ele viu que a dúvida afeta a aparência das coisas. Quando ele duvidava, ele estava no deserto, ele olhou para a pedra e ele viu o átomo ali, ele viu que, na verdade, aquela pedra não era sólida, né? Ele viu os milhões de partículas de átomo. E quando ele estava duvidando daquela visão, a visão enfraquecia. E quando ele firmava, não, está acontecendo sim isso comigo. Então vinha mais forte. A dúvida altera, afeta. Quando você está em um projeto na sua vida e você começa a duvidar, ali você já perdeu a sua carga de energia, né? Que vai atrair para você as coisas boas que vão acontecer, que vai fazer o seu projeto ser realizado. Então, quando também nós duvidamos do Criador, que Ele está nos curando, nos cuidando, podemos confiar que existe sim essa proteção. Quando nós duvidamos, nós afastamos, né, esse poder do divino. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. É essencial que você compreenda que nada desse esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é o responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os finos fios de sua consciência pessoal. Pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Esta é a razão pela qual as crianças que crescem no mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada uma tem seu único e individual esquema mental, construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Se ao nascer você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovido de sentimentos, respostas e pensamentos. Olharia distraidamente para o mundo
E ainda que houvesse muita atividade ao seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Sem um esquema mental, você não tem vida, nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é que determina a qualidade de sua vida. Esta é a primeiríssima verdade da existência, que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Além disso, você carrega o seu esquema mental consigo por onde quer que vá. Não há por onde escapar. E dia após dia, isso continuará a criar para você o tipo de existência que você já experimentou em seu passado. Muitas pessoas passam suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis e pouco amáveis com elas, e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas e criam dificuldades constantemente, enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Ao contrário, os outros não têm culpa. É o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior e suficiente autoconfiança para olharem-se de frente de forma honrada. A oração sincera atrai o Pai consciência criativa para a nossa mente silenciosa e secretamente limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável. Isso é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Isso é um grande choque, né? Ter essa percepção de que nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. Mesmo se alguém que está brigando comigo, não. Essa pessoa está brigando comigo, então ela é a responsável. Você atraiu de alguma forma, né, a sua energia, a sua vibração, suas emoções, seus pensamentos, o seu esquema mental está ligado com todas as crenças, tudo que você aprendeu, todos os seus ressentimentos do passado, tudo isso está em você, criando um campo de harmonia ou desarmonia que vai atrair situações semelhantes a que você está vibrando. Observem, quando as coisas estiverem indo mal no mundo externo, é porque algo precisa ser curado no mundo interno. Então, essa é a grande lição do Cristo, olhar para dentro. Sempre essa postura. E olhar como para dentro? Olhar de forma honrada, que é muito difícil, né? É muito difícil a gente olhar as nossas falhas, nossos defeitos, nosso ego, os nossos impulsos e olhar de forma honrada. Sim, eu sou assim, eu tenho essas tendências, esses problemas todos. Porém, eu sei que eu posso mudar. Essa é a forma honrada, né? Saber que você pode mudar. Todo o nosso esquema mental não nos define, porque nós podemos mudar. Como nós podemos mudar? Aqui ele fala,
com a oração sincera, que vai atrair o Pai, consciência criativa, é entregando de coração que realmente você tem esses problemas internos, que você não consegue lidar com aquilo, mas você entrega para o Pai, fala, eu tenho tudo isso para resolver dentro de mim, eu confio que você vai resolver, vai me ajudar, vai me acalmar, mas sempre buscando uma postura de olhar interno, né? Não adianta nós entregarmos apenas, eu tenho isso aqui, não sei como resolver, resolve para mim. Sim, o Pai resolve para a gente, mas é preciso acreditar que ele vai resolver, acreditar que essa grande consciência vai de fato se aproximar da nossa vida, né? E nós temos que confirmar essa aproximação com as nossas atitudes, nosso dia a dia. Se eu tenho a grande consciência próxima a mim, que é amor, né? O que é essa grande? Qual que é a vontade? É amor perfeito. Então, se eu tenho esse amor perfeito perto de mim, eu vou, no meu dia a dia, nas minhas atitudes, buscar ter mais amor com as pessoas, mais paciência, não deixar que a ira me controle, a raiva ou a mágoa, nem o preconceito, e observar no dia a dia, né? Então, é um trabalho de desenvolvimento gradual, não vai ser de uma hora para outra. Né? Por isso que a gente está fazendo esse estudo aqui, tanto vocês quanto eu, nós estamos de forma gradual buscando corrigir o nosso esquema mental, todas as nossas crenças limitantes, né? E é preciso ter paciência para a gente poder se olhar de forma honrada, entender que somos isso, temos defeito, mas estamos no caminho, no processo de transformação, né? Então, agora ele vai falar dos padrões emocionais. Os padrões emocionais podem ser tão prejudiciais ao seu bem-estar como um todo, quanto o seu esquema mental. Seu esquema mental, juntamente com seus padrões emocionais, são suas ferramentas criativas. Estes dois juntos criam o necessário esboço para as futuras posses, acontecimentos e circunstâncias. Estas ferramentas criativas trabalham em sua vida, quer você tenha a intenção ou não. É muito mais difícil descobrir as suas atitudes emocionais profundamente arraigadas, conscientes ou subconscientes, do que reconhecer o seu condicionamento mental. As pessoas podem estar submetidas a padrões emocionais negativos e serem completamente inconscientes disso. Uma vez que estes esquemas são encobertos, momento a momento, pelas emoções decorrentes da rotina diária. Para descobrir quais são os seus reais padrões mentais, faça você mesmo as perguntas das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Vou dar uma pausa aqui antes de ler, tá? Olha, então, o que são os padrões emocionais, gente? É a forma que eu sinto, é a forma que o mundo faz com que eu me sinta. É um padrão. As pessoas, elas vão se sentir sempre da mesma forma, como repetindo um padrão emocional. Então, tem determinada situação que faz eu me sentir de determinada forma. Sendo que outra pessoa, na mesma situação, vai se sentir de outra forma, né? O que muda aí? Muda as experiências, né? Muda o esquema mental. Então, eu tive várias experiências que me causou traumas, medos, ansiedades, inseguranças. E isso vai afetar a forma que eu vou me sentir de acordo com outras situações similares às que eu já passei no passado, por exemplo. Mas tudo isso pode estar no meu subconsciente e eu nem saber, e eu nem conseguir perceber. De repente, eu começo a me sentir de determinada forma, eu nem sei porquê.
é um padrão mental, um padrão emocional, né? Então, esse padrão ele vai se repetindo e a gente não percebe. O problema é que as emoções, elas são impulsos de criatividade. Então, as emoções, elas vão moldar a nossa realidade. E como nós sentimos elas sem nos dar conta do que estamos sentindo, depois já vira pensamento, né? Então, é muito difícil corrigir. Ele vem ensinando um método aqui que é de você se perguntar a forma que você vê a vida, né? Então, para sermos honestos com a gente mesmo. Para descobrir quais são os seus reais padrões mentais, faça você mesmo as perguntas das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Tentar esconder a verdade sobre seus padrões emocionais é apenas enganar a si mesmo e se privar de alcançar o estado de existência feliz para o qual você está destinado. Como você realmente se sente em relação à vida? Quero que você escreva para si mesmo uma calorosa e compassiva carta, dizendo exatamente como você se sente ao responder as perguntas seguintes. Você está feliz em estar vivo ou preferiria deixar de viver? Se a sua verdadeira resposta é a segunda, então você tem uma atitude negativa em relação à vida. E há uma guerra contra si mesmo em um nível profundo. Você sabe conscientemente que tem que continuar sua vida cotidiana, mas em seu nível mais profundo, você gostaria de deixá-la. A guerra interior o impede de atrair tudo o que você poderia estar experimentando com um padrão emocional positivo. Essa questão é bem pertinente, né? Não significa. Então, ele pergunta assim: você está feliz em viver ou você preferiria deixar de viver? Não quer dizer que a pessoa vai se matar, né? Não quer dizer que a pessoa quer morrer. Não. Dá uma escolha. Ó, você pode continuar vivendo a sua vida do jeito que é, ou você preferiria deixar de viver. Não ter que passar mais por nenhum problema, tudo que você vive aqui. Eu já estive nesse estado, gente, de achar que era melhor não viver. Não que eu necessariamente queria morrer, né? Mas é uma visão que algumas pessoas podem ter da vida, de achar que a vida é um fardo, de achar que tudo está errado, né? Onde eu vim parar? O que eu estou fazendo aqui, né? Então, quando a pessoa está nessa situação, fazendo essas perguntas, né? Quem eu sou, para que eu estou aqui, vem esse sentimento, né? De por que eu estou aqui? É melhor que eu não estivesse, eu não entendo nada do que está acontecendo, vejo injustiça no mundo, né? E muitas pessoas chegam nesse ponto que elas não conseguem entender o porquê elas estão aqui. E essas questões, elas trazem isso que ele vem falando aqui. É um padrão emocional negativo perante a vida. Porque a vida é preciosa, né? É muito importante que todas as pessoas realmente queiram estar aqui. Vejam quanto a vida é preciosa. Porque vai passar rapidinho, né? Nós temos apenas um período curto para experienciar essa matéria. Mas, de alguma forma, no nosso subconsciente está essa crença que era melhor não viver. Então, esse é um processo que eu estou também desconstruindo em mim e aceitando que sim, que a vida é preciosa. É necessário acreditar e ver. Ver, porque quando um bebê nasce, ele já falou aqui, né? Um bebê nasce, ele é pura luz, né? Ele irradia a luz, ele gosta de viver, ele levanta as mãozinhas e os pezinhos para cima e dá risada. Por quê? Porque a vida é boa. O bebê sabe intuitivamente que a vida é boa.
mas, de alguma forma, as circunstâncias da vida acaba fazendo a gente se enganar e achar que não, que a vida não é boa, né? Que a vida é um sofrimento. Então, a gente precisa se olhar e ver o que está causando isso. Às vezes é as notícias, o noticiário, né, as situações que vêm acontecendo, a forma que a gente vem alimentando a nossa mente, que vai fazendo a gente desacreditar na vida. Como você realmente se sente em relação aos seus parentes? Há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não saiba existir? Como você se sente a respeito do seu emprego, colegas, entretenimento, outras raças e etc. Olha que interessante. Então, para a gente entender os nossos padrões emocionais, a gente precisa se conhecer, né? Então, como você realmente se sente em relação aos seus parentes? Eu acredito que a família é o maior desafio para todos, para todos. Porque na família você vai ter os maiores amores, as maiores decepções, as maiores dores, né? Porque todo mundo que a gente ama, um dia vai fazer a gente sofrer, vai machucar a gente de alguma forma, né? De forma indireta ou indireta. E aí a gente fica com mágoa, né? Porque são as pessoas que a gente mais ama. E aí, claro, a mágoa vem. Mas ela cria esses padrões emocionais que vão criar uma vida infeliz. Então é necessário a gente desvendar essa mágoa, né? O que você sente sobre os seus parentes, há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não saiba. Então, como eu realmente me sinto quando eu estou perto dos meus parentes, da minha mãe, da minha família, preciso entender como a gente se sente, né? E, consecutivamente, entender como a gente se sente com as demais pessoas, as pessoas do nosso emprego, nosso colega de trabalho, né? Ai, eu não tenho paciência com ninguém no meu trabalho. E isso é um problema sério, porque a forma que a gente se relaciona com as pessoas que estão mais perto de nós, ela afeta, ela afeta profundamente o nosso cotidiano. Então a gente precisa entender, né? Chegar a um ponto de aceitar as pessoas como elas são, né? Não deixar que a mágoa, a raiva e o rancor tome conta de nós. Porque se tomar, a gente vai ficar muito infeliz e nós vamos produzir uma vida infeliz, atrair uma vida infeliz. E ele fala também sobre preconceitos de outras raças, né? Então, escrevam a carta, fica aqui essa lição que Cristo pede, né? Continuando aqui, anote todas as descobertas a respeito de você mesmo e guarde-as em um lugar seguro. Este trabalho que você faz é para você mesmo, apenas para o seu próprio benefício. Você não faz isso para ser uma pessoa melhor ou para agradar a Deus ou para ganhar a aprovação das outras pessoas. Você faz esse trabalho para remover os bloqueios internos existentes que impedem o seu desenvolvimento espiritual e a felicidade divina. Se você tem um diário, se você escreva no seu diário, se você não tem, essa é uma grande oportunidade para você ter um diário, para escrever o que você sente, o que você pensa a respeito da vida e das outras pessoas. Essa é a melhor forma de se autoconhecer, né? Escrevendo, porque às vezes, o que ele falou aqui, os pensamentos, eles são encobertos por outros pensamentos, e a gente não percebe o que realmente nos afeta, a gente não se conhece. Então, Cristo traz aqui, olha, esse dever de casa lindo para escrevermos. E eu acho que não precisa ser só uma carta, a gente pode escrever todo dia, sabe? E buscando aos pouquinhos, desvendando o que a gente realmente sente e pensa. Tá? Então, fica essa lição de casa aí para todo mundo. Está acabando, está dando tempo, gente. Muito obrigada, presença de todos.
Eu vou continuar aqui com esse estudo maravilhoso, tem me feito muito bem. E é isso, eu sou Caroline Godoy, me sigam, estou também aí no YouTube, tá? Estou fazendo a playlist desse trabalho. Um grande beijo, fiquem com a luz e até semana que vem.